Você sabe tudo sobre a manutenção preventiva? E você sabe fazer um plano preventivo? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Modular. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor David, professor e consultor aqui da Modular dessa área de gestão da manutenção e gestão industrial. E hoje nós vamos falar sobre aquela que talvez seja a manutenção mais importante, a mais difundida, a mais utilizada e a que gera mais dúvida em todos vocês aí da área de manutenção. Apesar de ela ser simples, ela ainda gera muitas dúvidas, que é a manutenção preventiva. Segundo a norma brasileira, a manutenção preventiva é aquela realizada em determinados períodos de tempo bem específico a fim de prevenir a ocorrência de uma falha funcional. Vamos voltar aí, vamos desmistificar tudo isso. Então, o que é a manutenção preventiva? Como o nome já fala, ela é preventivo, vem de prevenir. Então, a manutenção preventiva é para prevenir que uma falha, um problema funcional ocorra. O que é uma falha, um problema funcional? É quando afeta o funcionamento do item. Ele não consegue mais funcionar, não consegue mais operar, ele não consegue mais desempenhar as suas atividades, tá? Por exemplo, um rolamento que tranca, ele não consegue mais rolar, logo ele está com um problema funcional, uma falha funcional. Beleza, galera? Então, a manutenção preventiva é feita para prevenir essas falhas. Como que nós fazemos para prevenir com que essas falhas ocorram? Aí que entra a periodicidade, a frequência. Se nós sabemos que a cada determinado período de tempo, sei lá, a cada 200 horas de operação, um rolamento vai trancar, a gente sabe que se a gente trocar antes desse período, ele não tranca. Então, essa é a grande sacada da manutenção preventiva. Nós sabemos ali como que os nossos itens se comportam para que a gente possa, para cada item, para cada equipamento, para cada situação, a gente possa definir qual que é o melhor momento de fazer a troca. Então, se você tem aí um equipamento que a cada, sei lá, 3 meses ele tem um problema, ele quebra e você precisa trocar, você já consegue se ligar que, poxa, se a cada 3 meses tem um problema, eu vou começar a trocar a cada 2 meses e meio. Assim ele não vai chegar até o ponto de falha, tá? Até chegar uma falha funcional, até parar uma produção, até inviabilizar um processo, ou então você vai ter que trocar sem ter em estoque, né? Então, quando você pensa na manutenção preventiva, a gente pensa em prevenir a ocorrência, prevenir os efeitos que aquela falha pode causar. Por que isso é vantajoso? Porque se você precisa trocar uma peça e você se planeja para fazer aquela troca de uma peça, por exemplo, de forma preventiva, para que essa peça não entre, não tenha um problema, você não precisa executar uma manutenção corretiva, que a gente já falou aqui em outro vídeo do canal sobre a manutenção corretiva. Então, para você não precisar fazer a correção, você faz uma prevenção, beleza? Na prevenção, você já consegue ligar para o seu fornecedor com antecedência, negociar a peça, conseguir o valor mais barato, avisar lá para o PCP da produção que vai ter uma parada de produção para que possa ser feita uma manutenção. Você consegue conversar com o seu técnico, perguntar para ele qual a melhor forma de fazer, qual o intervalo de tempo que ele precisa, elaborar um procedimento, verificar o manual do equipamento. Tudo isso a gente consegue fazer quando a gente está falando de preventiva. A gente faz tudo isso com antecedência. Então olha só o quanto a gente tem de ganho e de otimização por utilizar essa metodologia. E aí uma das coisas assim que o pessoal mais tem dúvida, o que é muito comum de ver, eu faço um plano preventivo e replico para todos? Ou, por exemplo, eu tenho uma máquina que é uma máquina de corte assim assado, que faz isso, que faz aquilo. Vocês têm um plano preventivo dessa máquina? Será que se eu pegar o plano de uma empresa que tem esse plano e aplicar na outra empresa, se eu pego aqui o plano da empresa A, para a mesma máquina, tá? Para o mesmo setor, para a mesma coisa, eu aplico para a empresa B, será que funciona? Mais ou menos, galera. Por quê? Cada equipamento tem uma realidade diferente.
cada processo é um processo, cada operador é um operador, o ambiente das empresas são diferentes, umidade, temperatura, pressão, às vezes o lubrificante que é usado é diferente, a quantidade de vezes que é feita uma limpeza é diferente, a operação é diferente, o material do produto é diferente, o operador opera a máquina numa velocidade diferente. São tantas variáveis que o plano de manutenção preventivo vai mudar. Às vezes até é bem comum ver na mesma empresa, na mesma linha de produção, você tem uma máquina desse lado, uma máquina desse lado, as duas são iguais, operam iguais e tem períodos, tem manutenções preventivas, tem objetivos distintos e diferentes. Então cada equipamento vai ter o seu próprio plano preventivo e vai depender único e exclusivamente daquele equipamento. Então um grande erro que a gente vê é pessoas fazerem um plano preventivo de um equipamento e replicar para todos os outros. Ou então pegar um plano preventivo aí pela internet, com um concorrente, com um fornecedor e aplicar exatamente o mesmo plano. Ou então de pegar um plano sugerido lá pelo fornecedor no manual do equipamento e aplicar exatamente o mesmo plano. Isso é um erro muito grande, galera. É um bom começo? É um bom começo. Comece por aí. Se você não tem nada, acha um plano, verifica o plano, dá uma olhada, estuda, vê o plano do fornecedor. Muito legal, muito bacana. Mas você tem que entender que cada equipamento, cada item, cada componente está numa situação única no mundo e ele exige um plano exclusivo para ele, tá? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, aí numa empresa, numa indústria, né, numa plataforma de petróleo, ou com frota, ou com equipamento pesado, na área do agro, são muitas as variáveis que podem acontecer, porém, são coisas repetitivas. Então, por exemplo, dentro de um galpão de uma indústria, a gente consegue saber exatamente qual é a variação de temperatura, da umidade, quais são as máquinas que a gente tem, quais as máquinas que a gente usa mais, usa menos, e isso é que a gente tem que tirar de vantagem para a gente mesmo. Você tem uma colheitadeira, você tem, sei lá, 10 colheitadeiras no meio de milhares que existem no mercado, mas você precisa elaborar o plano dessas suas 10 colheitadeiras, que você trabalha todo dia, que está ali todas as safras, que o operador conhece bem, que o técnico de manutenção conhece bem. Então você tem que usar isso que tem ao seu favor, que é a repetição do dia a dia, que é você estar em contato com a máquina, estar em contato com o componente, com a operação e poder ver isso, tá, de verdade no dia a dia. Então como que você vai elaborar um plano de manutenção preventivo? O plano de manutenção preventivo, ele é elaborado pelo time de PCM e pela área de engenharia de manutenção ou pelo pessoal de projeto, beleza? Mas cabe ao setor de PCM pegar esse plano e tornar ele um plano executivo, que os técnicos de manutenção, que as pessoas possam ir lá e executar essas atividades. Cabe ao PCM verificar se vai ter disponibilidade de material, de mão de obra, de tempo, se o equipamento vai estar disponível para sofrer aquela intervenção de manutenção. Então quem elabora os planos de manutenção é a equipe de engenharia junto com o PCM. E esses dois não fazem isso sozinho, tá, pessoal? Eles são os responsáveis. Mas é claro que vai pedir a opinião do técnico, vai pedir a opinião do operador, vai até a área, vai ver como as coisas funcionam, vai ligar para o fornecedor, vai ligar para outra empresa que presta serviço de manutenção, vai procurar os manuais, tá? Isso tudo serve como informação para que a gente possa elaborar o nosso plano preventivo. E como que você faz um plano preventivo fácil, rápido, tá? Sem mistério. São alguns passos simples. Primeiro, você precisa conhecer muito bem o seu equipamento, o seu ativo. Se ele é uma prioridade ou se ele não é uma prioridade. Se ele for uma prioridade, a gente vai fazer um plano de manutenção baseado em confiabilidade, para fazer com que aquele equipamento não estrague e não tenha uma falha. A gente vai aplicar mais recurso, mais esforço naquele equipamento. Se for um equipamento que não é crítico, que não é tão importante assim para o seu processo, a gente pode deixar ele ali com uma frequência maior, até às vezes permitir que uma falha aconteça quando a gente está pensando aí em maximização de custo, tá beleza? Então primeiro conheça o seu equipamento muito bem. Depois disso, você vai ter que
desmembrar o seu equipamento em itens, tá, galera? Por que que isso é fundamental? Porque não é o equipamento que falha, não é a máquina que falha. Quem falha é o item. Quem falha é o quê? É o relé que estraga, é o rolamento que emperra, é o rotor que emperra, é a ventoinha que não funciona e eleva a temperatura, é uma conexão elétrica que solta, é um disjuntor que desarma. Então são os componentes que causam a falha. E a falha ocorrendo, ela afeta o nosso conjunto, afeta o nosso equipamento e afeta a nossa máquina. Então vamos lá, pegou o seu equipamento, desmembra ele em todos os itens que compõem esse equipamento. Para cada item, você se pergunta a pergunta do milhão. Como que esse item falha? Quais são as falhas associadas a esse item? Quais são os sintomas que esse item me dá que mostram que eles estão falhando? Quais são as falhas? Quando você responder isso, você vai saber exatamente como que aquele item se comporta, como que ele falha, qual é o sintoma, o sinal que ele dá a falhar, beleza? Então, para a máquina, o item, e se perguntar como que esse item falha, qual é a falha que eu posso detectar desse item. E aí depois você vai fazer o seguinte, vai dizer como que eu previno que essa falha desse item, dessa máquina ocorra. Se é um problema que ele suja muito e emperra e para a máquina. Então a solução é uma manutenção preventiva de limpeza. Você vai limpar. Qual a frequência que eu limpo? Depende da frequência que suja. Então você vai fazer uma análise e vai pensar, puxa, quanto tempo isso demora para sujar? Você pode começar a fazer a limpeza em 2 meses. Se continua sujando muito, passa para 1 mês. Se continua sujando muito, passa para 15 dias. Galera, é melhor a gente otimizar os nossos processos aos poucos do que não otimizar nunca, tá? Então é muito melhor que a gente vá fazendo melhorias ao longo do tempo, que a gente vá otimizando os nossos processos, do que a gente nunca fazer, ficar aí parado esperando, ou simplesmente fazer uma vez, eu falei que era 3 meses e pronto, vai ficar 3 meses a limpeza. Não, vai analisando, galera. Isso é muito importante, as máquinas vão estar lá, elas vão estar produzindo, você vai continuar trabalhando naquele equipamento, então use essa frequência, use esse seu dia a dia para otimizar os seus processos. Item, troca de um item, por que eu preciso trocar? Com quanto tempo ele desgasta? Poxa, eu tenho uma produção muito grande, determinada época do ano gasta mais, então vou começar a trocar mais aqui, depois não tanto. Com tal tipo de material, né, lá na minha linha de produção, colhendo, fazendo alguma coisa, esse item ele estraga mais rápido. Então, quando eu estiver trabalhando com determinado tipo de insumo, vou trocar mais ou vou trocar menos. Isso é um plano preventivo. Você vai prevenir com que falhas ocorram para o seu processo, para o seu dia a dia, para a sua situação. Então, o que a gente tem são técnicas e metodologias para analisar a sua situação, o seu caso. Com essas técnicas, com essas metodologias, a gente constrói um plano de manutenção personalizado. E um plano de manutenção personalizado é muito mais barato e muito mais eficiente do que qualquer outro plano que possa existir aí, inclusive do fornecedor, tá, galera? Porque o fornecedor sempre considera que você vai operar o equipamento em condições ideais e também sempre tem um lobby comercial ali para vender mais peças, para vender produtos, para vender serviços para você. Beleza? Então, se você quiser dominar a arte aí de poder fazer planos preventivos, de executar preventivas, de descobrir como que a gente faz tudo isso, tá? Inspeção, limpeza, lubrificação, reaperto, reparo, ajuste, alinhamento, né, que são atividades de preventiva, você precisa dominar o PCM. O PCM, que é o Planejamento e Controle da Manutenção, é o setor responsável por dar vida para todo esse negócio, para ajudar a elaborar esses planos, implementar esses planos e tornar eles realmente viáveis para que o técnico possa executar. Então, se você quer aprender mais sobre PCM também, dá uma olhada que a gente tem conteúdo também já sobre PCM aqui no canal, também no nosso blog, e claro, a gente tem um curso exclusivo sobre o PCM. Como você pode dominar o PCM para dominar toda a sua manutenção, esse que é o setor fundamental
da manutenção. Então, quer aprender mais sobre PCM? Clica lá, conheça o nosso curso e se inscreva agora mesmo para não perder essa oportunidade. Também curta e compartilhe aqui esse canal com seus amigos, deixe o seu comentário. Você já faz manutenção preventiva? Aprendeu alguma coisa? O que você vai levar aqui desse conteúdo para melhorar aí nos seus processos, no seu dia a dia? Pode deixar seu comentário, que vai ser sempre legal a gente interagir mais, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço!